Olá, pessoal! Essa aula 8, na verdade, é a continuação da aula 7, em que a gente começou a aprender como calcular as quantidades de reagentes e produtos em equilíbrio. O primeiro exercício diz assim: se 1 mol por litro de H2 e 1 mol por litro de 2 reagirem e atingirem a condição de equilíbrio a 500 graus Celsius, qual a concentração de HI no equilíbrio? Dado o valor da constante de equilíbrio em função das concentrações, Kc, vale 64. Primeiramente, vamos montar a equação química balanceada. Como a temperatura é elevada, a gente pode considerar que todas as espécies são gasosas. Assim, gás hidrogênio, de acordo com o enunciado, vai reagir com gás iodo, formando HI gasoso, iodeto de hidrogênio. Fazendo o balanceamento, tem 2 hidrogênios por fórmula, 2 átomos de iodo por fórmula. Aqui tem um átomo de hidrogênio e um átomo de iodo. Vamos dobrar a quantidade dessa fórmula. Feito isso, encontramos a proporção em mol. 1 mol está para 1 mol, que está para 2 mols. Completando a tabelinha, a gente tem os valores iniciais que vão reagir. 1 mol por litro de H2 e 1 mol por litro de I2. Vamos colocar aqui, eu não vou colocar as unidades para não ficar congestionando a tabelinha. E como ele não falou nada em relação ao HI, vamos assumir que inicialmente ele não está presente, a quantidade dele é 0 no início. Feito isso, o que muda em relação aos exercícios anteriores? Primeiramente, já notem que antes a gente estava calculando a constante de equilíbrio. Agora foi fornecido o valor da constante. E como a gente também pode perceber, não foi dada nenhuma quantidade das espécies no equilíbrio. Até então, ao menos um valor, ao menos a quantidade de uma espécie era fornecida. Quando isso acontece, é esse procedimento que a gente vai usar. A gente vai ter que expressar tudo em função de x. Começando pela segunda linha, como a gente vinha fazendo. Quando 1 mol de H2 é consumido, já que ele é um reagente, necessariamente 1 mol de I2 também tem que ser consumido. Então a gente pode vir aqui e expressar em função de x. Se 1x for consumido, necessariamente 1x de I2 também tem que ser consumido. Como é consumo, vai levar a uma diminuição. Então a gente vem aqui e já atribui o sinal de menos para depois a gente montar uma equaçãozinha. Em seguida, se 1 mol de cada um dos reagentes é consumido, necessariamente tem que formar 2 mols de HI. Assim, se 1x de cada espécie for consumido, necessariamente tem que formar 2x de HI. Como é formação, a quantidade de HI vai aumentar, então a gente vem aqui e coloca um sinalzinho de mais. Preenchendo a última linha, a terceira linha, inicialmente tinha 1 mol por litro, menos a quantidade que vai reagir, x. Inicialmente tinha 1 mol por litro de I2, menos a quantidade que vai reagir. E a quantidade de equilíbrio do HI, do produto, vai ser o que tinha inicialmente, 0, mais a quantidade que foi formada, 2x. Prontinho. Completada a tabelinha, vamos montar a expressão do Kc. Kc é igual. Na expressão do Kc só aparecem espécies aquosas e gasosas. Todas as espécies são gasosas, então todas vão aparecer na expressão do Kc. Produto sobre reagente, o produto é o HI, concentração do HI elevado ao quadrado, ao coeficiente dele que vale 2, dividido pela concentração dos reagentes, concentração do H2 elevado ao coeficiente dele que vale 1, a concentração do I2, que é o outro reagente, elevado ao coeficiente dele que vale 1. Substituindo o valor do Kc, que vale 64, foi dado no enunciado, 64 igual produto sobre reagente. A quantidade do produto no equilíbrio, então tome cuidado aqui para não pegar os valores errados. Então, ó, a gente substitui na expressão da constante de equilíbrio os valores de equilíbrio. A concentração do HI no equilíbrio vale 2x, 2x elevado ao quadrado. Tanto a concentração do H2 quanto a do I2 vale 1 menos x. Então eu já vou vir aqui e fazer 1 menos x vezes 1 menos x, que dá 1 menos x ao quadrado. Feito isso, o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos tirar a raiz de ambos os lados da igualdade.
vai ficar raiz de 64, 8 vezes 8, 64, então vai dar 8. Por outro lado aqui vai ficar 2x sobre 1 menos x. Agora, a gente pode multiplicar os opostos, vai ficar 2x vezes 1, 2x, igual a 8 vezes 1 menos x. Vai dar 8 vezes 1, 8, menos 8x. Passando o 8 para o outro lado, vai dar 2x mais 8x igual a 8. 2x mais 8x vai dar 10x igual a 8. Isolando o x, a gente tem que passar o 10 para o outro lado, por isso a gente vai passar ele dividindo, já que ele está multiplicando. 8 sobre 10, x vai ser igual a 0,8. Prontinho, encontramos o valor de x. Voltando aqui, o que ele pede para a gente é para calcular a concentração do HI. Bom, a concentração do HI, e o resultado final vai ficar a concentração de HI no equilíbrio, vai ser igual, a gente expressou em função de x, 2x, substituindo vai ficar a concentração do HI, 2 vezes o valor de x, 2 vezes 0,8, vai dar 1,6 mol por litro. Mol vezes litro é menos 1. Prontinho. Calculamos aqui o valor da concentração do HI no equilíbrio. O segundo exercício eu vou utilizar para introduzir um novo conceito, o conceito de grau de dissociação. Olha o que diz o enunciado. O grau de dissociação consiste na razão entre a quantidade em mol consumida de um certo reagente, ou seja, a quantidade em mol que reage, e a quantidade em mol inicial desse mesmo reagente. Ele dá uma expressão matemática para a gente calcular o grau de dissociação. O grau de dissociação é o alfa, que é igual à quantidade em mol que vai reagir, dividido pela quantidade em mol inicial. Em seguida, o enunciado diz: considere o equilíbrio a seguir e calcule o grau de dissociação alfa para o SO3. Em seguida, ele dá a tabelinha já preenchida para a gente e aqui ele faz uma observação. A quantidade em mol, o nome oficial, é quantidade de substância. Antigamente a gente falava número de mol, mas o recomendado agora é utilizar o termo quantidade de substância. Feita essa observação, olha lá, ele dá a equação química que representa o processo, SO3 se convertendo em SO2 e O2, e ele já dá preenchida a tabelinha para a gente. Vamos calcular o valor então de alfa, o grau de dissociação. Alfa é igual, olha o que diz aqui a expressão para a gente, é a quantidade em mol que vai reagir. Então, a quantidade em mol que vai reagir, olha aqui, ó, do SO3, 6 mol está reagindo. Vem aqui e substitui. 6 mol é a quantidade do SO3 que vai reagir. Em seguida, dividido pela quantidade em mol inicial. A gente tem que a quantidade inicial aqui, ó, vale 10. Então, vem aqui e substitui. 10 mol. Feito isso, só fazer a divisão. 6 dividido por 10 vai dar 0,6. Perceba o seguinte, mol com mol vai cancelar. Assim, alfa é uma propriedade adimensional, não tem unidade de medida. Como vocês podem perceber, o alfa é um número fracionário, então a gente pode dar um significado mais prático para ele. O alfa nada mais é do que a fração da quantidade total que reage. Eu vou até escrever aqui, ó, é a fração da quantidade inicial que reage. Prontinho. E a gente pode converter o alfa numa porcentagem. Olha lá. Porcentagem de dissociação vai ser igual ao alfa vezes 100%. Se a gente substituir aqui, ó, 0,6 vezes 100, a gente encontra que a porcentagem de dissociação vai ser igual a 60%. Qual que é o significado? Muito similar. É a porcentagem da quantidade inicial que vai reagir. Olha lá, inicialmente tinha 10. Se 60% reage, 60% de 10 vale 6 mol. Prontinho. Então a gente aprendeu aqui o alfa, a fração da quantidade inicial que reage, e também a gente aprendeu a converter o alfa na porcentagem de dissociação, que é a porcentagem da quantidade inicial que vai reagir. Vamos lá então fazer um último exercício para aplicar esse conceito?
Exercício 3, o enunciado diz: 2 mols de uma substância AB3 são aquecidos num sistema fechado a uma determinada temperatura. 50% do composto se dissociam e o equilíbrio é estabelecido de acordo com a equação a seguir. Qual a soma da quantidade de das substâncias presentes na mistura no equilíbrio? Perceba agora o seguinte, ele não deu a constante de equilíbrio e não deu as quantidades de nenhuma espécie no equilíbrio, mas o enunciado fornece a porcentagem de dissociação. A porcentagem de dissociação é igual a 50%. Isso significa que o alfa vale, basta dividir por 100, 0,50. Adiantando para vocês que a equação química já está balanceada, então vamos preencher a nossa tabela. Inicialmente, a gente tem que colocar as quantidades, a gente vai ter que descobrir as quantidades que vão reagir e que serão formadas, e então descobrir as quantidades em equilíbrio. No início, ele fala para a gente que existe 2 mols da substância AB3. Então já vem aqui e coloca. No início tem 2 mol de AB3. Como ele não fala nada em relação a A2, vamos assumir que inicialmente vale 0, que eles não estão presentes no sistema reacional. Partindo para a segunda linha, a gente vai ter que descobrir qual é a quantidade que vai reagir e quais as quantidades que serão formadas. Começando aqui pelo reagente, qual é a quantidade que vai reagir, que vai ser consumida? Ele deu a porcentagem. 50% vai reagir, 50% vai dissociar. 50% do valor inicial, na verdade, é a metade, né? Então a gente já pode vir aqui e colocar, ok, a gente sabe que é 1 mol. Bom, professor, eu não entendi. Então vamos lá, então. Para deixar o procedimento registrado, olha lá, como é que a gente descobre a quantidade que reage? Ou seja, a quantidade que vai ser consumida. Basta a gente fazer uma regrinha de 3. Inicialmente tem 2 mol. Vamos chamar esse 2 mol de 100%. Quanto vale 50% de 2 mol? Fazendo essa continha, a gente vai encontrar aqui 2 vezes 5. Vai dar 10 dividido por 10, vai dar 1 mol. A metade, né? Prontinho, encontramos aqui. É esse procedimento que a gente tem que fazer. Vou diminuir aqui. Avaliando agora as quantidades que serão formadas, olha lá. Vou fazer aqui 2 mols quando reage, forma 1 mol de A2. Ah, mas e se 1 mol reagir, vai formar quanto de A2? Bom, se 2 forma 1, a metade, 1 está para a metade, 0,5 mol de A2. Bom, se 1 mol, quando é formado, necessariamente tem que ter a formação de 3 mols. Assim, se 1 está para um valor 3 vezes maior, 0,5 tem que estar para um valor 3 vezes maior. 1,5 mol. Ah, professora, não entendi. Então vamos lá. Eu vou só para registrar o procedimento, eu vou montar as regrinhas de 3 aqui, ó. Agora a gente está avaliando as quantidades que vão ser formadas. Quanto que vai formar? Olha lá. Então os coeficientes da equação balanceada diz o seguinte: se 2 mol de AB3 reage completamente, necessariamente 1 mol de A2 tem que ser formado. Mas somente 1 mol está reagindo. E se 1 mol reagir? Esse 1 mol vem daqui, ó. E se 1 mol reagir? Qual é a quantidade de A2 que vai ser formada? Y. Fazendo essa continha, mol de AB3 com mol de AB3 a gente vai cancelar, vai ficar 2y igual a 1 vezes 1. E aí a gente vai encontrar que y é igual a 0,5 mol de A2. Repetindo agora esse procedimento para o B2, vai ficar da seguinte maneira. A gente pode fazer 2 mols está para 3, assim como 1 mol está para 3. Eu vou usar aqui porque está mais fácil. Ó. 1 está para 3. Então a gente sabe que pela equação química balanceada, 1 mol de A2 está para 3 mols de B2. E aí a gente sabe que meio mol de A2 vai estar para que valor? Vou chamar de Z aqui. Ó. Mol de A2 com mol de A2 vai cancelar, vai ficar 3 vezes meio. Z vai ficar igual a 3 vezes 5, 15, 1,5 mol de B2.
Prontinho, nem tinha necessidade, né? Dá para a gente fazer de cabeça. 2 está para metade, 1 vai estar para metade. 1 está para 3, meio vai estar para um valor 3 vezes maior, 1,5. Em seguida, a gente pode atribuir os sinais. A B3 atua como um reagente, ele vai ser consumido, então uma quantidade vai reagir, vai levar a uma diminuição, sinal negativo. A 2 atua como um produto, assim o produto é formado, formação, aumento, valor positivo, e aqui mesma coisa, positivo. Em seguida a gente faz a conta. 2 menos 1 vai dar 1 mol aqui no equilíbrio, já que a metade vai reagir. Aqui, inicialmente tinha 0, foi formado 0,5, 0 mais 0,5 vai dar 0,5 mol no equilíbrio. E aqui vai dar 0 mais 1,5, 1,5 mol no equilíbrio. Prontinho. A gente encontrou a quantidade em equilíbrio de todas as espécies que participam da reação. Fazendo essa soma, ele pediu a soma para a gente, né? Vamos fazer essa soma. Soma vai ficar igual a 1 mais 0,5, vai dar 1,5 mais 1,5, 3 mol. Prontinho, chegamos no resultado final. Bom, galerinha, vou deixar alguns exercícios dessa segunda parte para vocês resolverem. Bons estudos, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.